AB Solar em Goiás, senhor Francisco Maiello. Maiello é engenheiro eletricista e foi fundador e conselheiro da AB Solar, atuando no setor de energia renovável há mais de 25 anos, com experiência no desenvolvimento de projetos de fonte solar, biogás e armazenamento. Já coordenou áreas estratégicas de empresas ligadas ao setor, além de ser fundador de uma das primeiras empresas de energia solar do Brasil. Junto à Micropower, desenvolve e estrutura projetos focados em armazenamento e híbridos nos setores de CI, agromineração, além dos projetos isolados na Amazônia Legal. Convidamos agora o coordenador de vendas do Centro-Oeste da WEG, senhor Murilo Fabres. Senhor Murilo é bacharel em engenharia de energia pela Universidade Federal de Santa Catarina e pós-graduado em geração distribuída e energias renováveis pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Atualmente é coordenador regional de vendas da região Centro-Oeste na WEG, dedicado à criação de novos negócios do ramo de energia solar para a região. Convidamos ao palco eu não sei se é CEO ou COO, da Econ Energia, Felipe Sapucaí. Felipe é formado em engenharia pela Escola Politécnica da USP e tem MBA em Negócios do Varejo, Administração e Negócios pela Fundação Instituto de Administração. Com quase 10 anos de experiência na Ambev, migrou para o setor de energia em 2020 e hoje atua na Econ com o desafio de liderar a área comercial na transformação do negócio frente ao novo cenário da abertura do mercado livre. Agora convido o gerente de marketing de produto da Growat, senhor Silvio Robusti. Silvio é engenheiro eletricista formado pela Faculdade de Engenharia de Mauá, em São Caetano do Sul. Atua no mercado elétrico há mais de 25 anos, com passagens em empresas como a ABB, Alstom Grid e Schneider Electric, e está no mercado solar desde o início de 2022. Convidamos também ao palco o diretor técnico da Hawaii, senhor Roberto Valer. Roberto é relator da norma ABNT, NBR 16274, foi membro do Laboratório de Sistemas Fotovoltaicos da USP e hoje é diretor técnico da Hawaii Digital Power Brasil, para o mercado de energia solar e armazenamento em grande escala. E, por fim, convido ao palco o secretário de Pesquisa e Formação Científica, senhor Marcelo Marcos Morales. Marcelo é pós-graduado em Medicina pela USP, possui doutorado em Ciências Biológicas, Biofísica pela UFRJ e pós-doutorado pela Johns Hopkins University. Atualmente é pesquisador do CNPq, professor da UFRJ e do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho. Possui mais de 180 artigos científicos publicados em revistas internacionais indexadas e orientou mais de 70 alunos de mestrado, doutorado e pós-doutorado, além de vários alunos de iniciação científica. Já atuou em cargos de diretoria e presidência em conselhos e federações científicas, como a Federação Latino-Americana da Sociedade de Biofísica, e foi secretário de Pesquisa e Formação Científica do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. E, por fim, é membro da Academia Brasileira de Ciências, da Academia Nacional de Medicina e da Academia Nacional de Farmácia. Muito obrigado a todos pela participação. Neste momento, então, passamos a palavra ao senhor Francisco Maiello. Boa tarde a todos, a todas. O pessoal está animado, Rodrigo. O tema agora vai ser transição energética. Acho que um dos temas aí que mais tem atraído a atenção de todos. Obviamente, a transição energética atrelada a negócios ligados ao solar, que é o que a gente tem comentado hoje. A AB Solar também tem atuado na questão de armazenamento, hidrogênio e, obviamente, mobilidade, que é o que envolve esse tema de transição energética. Eu queria colocar 2 pontos aqui para a gente posicionar a questão da transição energética. A transição energética é um processo
global de mudança, tanto dos sistemas de geração e produção, mas também de consumo. É importante a gente ter isso em mente e também entender quando a gente diz da matriz elétrica e da matriz energética. Hoje, a nossa matriz elétrica é extremamente renovável, mais de 80%, 85%, mas quando a gente olha a matriz energética e a gente envolve combustíveis, a gente não está a 50% ainda. Então, é o que o Rodrigo comentou, a gente tem que ter metas, talvez pelo fato de termos uma matriz elétrica já extremamente renovável, talvez isso esteja nos deixando aqui um pouco sem focar no processo e tentar trazer celeridade. Então, dito isso, o que a gente olha do diagnóstico do setor de transição? O Brasil hoje subsidia muito mais ainda as fontes fósseis do que as renováveis. Se a gente olhar aqui, entre 2021 e 2022, quase 130 bilhões de reais ainda em subsídios para a questão dos fósseis. E a gente tem que entender que as fontes renováveis atraem muito mais investimentos, que é o que a gente tem visto, além de investimentos e empregos. E qual que é a proposta da AB Solar aqui? Obviamente, tentar inverter essa lógica. O Patem, por exemplo, que foi citado aqui, uma grande luta da AB Solar com o esforço do Guilherme, que vai trazer mais investimentos para as renováveis. Então, isso começa a ter ações que a gente tenta inverter essa lógica. E, obviamente, implementar mecanismos que, inclusive, estão na Lei 14.120, de considerar os benefícios ambientais que as renováveis têm. Vou falar aqui, para poder abrir o painel e ouvir os especialistas, um pouco de armazenamento e hidrogênio, e, obviamente, que a mobilidade vai estar inserida no contexto. Armazenamento, para mim, é como solar. Ele é onipresente e ele é democrático. Hoje, a gente consegue ter solar em qualquer lugar, no telhado, qualquer lugar do Brasil você tem. Qual que é o ponto interessante do armazenamento? Ele também vai estar em toda a cadeia de energia, desde a geração, passando pela transmissão e distribuição, até chegar ao consumidor, hoje chamado prosumidor, e a gente aqui tendo o desafio de tentar criar o agente armazenador. E aqui a gente vai trazer uma série de benefícios para o armazenamento. Para o consumidor, aumento do consumo, backup de energia, redução de demanda, gerenciamento de fatura em tarifa horária. A gente vai ter aqui o Sapucaí da Econ comentando sobre o Mercado Livre. Isso vai trazer novos formatos e modelos de negócio. Armazenamento também para distribuição e transmissão. A gente está vendo aí diferimento tanto da rede de transmissão quanto de distribuição. O que é isso? É evitar investimentos ou postergar investimentos nas linhas e nas redes. A gente viu aí agora alguns projetos emblemáticos, como o da ISA, lá em Socorro. A gente tem que adequação de recursos e alívios nas transmissões. E olhando do lado dos geradores, despacho de energia, a gente está aqui com o desafio das renováveis para a transição, em tentar trabalhar com essa intermitência, reserva girante, regulação de frequência, suporte à tensão. Então, olha o tanto de serviços que o armazenamento ainda vai entregar para o nosso sistema elétrico. E o que a AB Solar está vendo aqui? Obviamente, o leilão de capacidade é algo que extremamente significativo para o setor, e a AB Solar tem trabalhado nisso. Roberto vai comentar também para a gente, um grande especialista do setor. Carga tributária, que foi citada, temos também que trabalhar nessa frente, um impacto extremamente significativo. E, obviamente, revisão das regras dos leilões para sistemas isolados. Hoje, talvez, aqui no Pará, a gente tenha o maior programa de inserção de energia social do mundo, que tem ocorrido através do Luz para Todos, e, obviamente, também as áreas isoladas. A gente ainda tem 280 sistemas na Amazônia Legal conectados no diesel. É um trabalho também que tem sido feito, e um pouco do que a gente falou, né? Criar o agente armazenador, gente, isso é muito delicado, isso cabe à atenção de todos, inclusive dá valor e qualidade aos serviços ancilares de resposta à demanda. Então, armazenamento, isso aqui é um briefing para a gente depois poder ouvir os especialistas. O outro braço que a gente tem, obviamente, hidrogênio.
muita ligação com o solar, por conta do hidrogênio verde, mas aqui trazendo novas fronteiras, quer dizer, um vetor de descarbonização excepcional, múltiplas aplicações, e aqui a gente olha o hidrogênio sendo vetor para uma série de subprodutos, não só energia, mas principalmente aqui para o centro-oeste, eventualmente a amônia pode ser um subproduto que nos traga também muita atenção para que seja trabalhado. Isso aqui é um tema importante também. A gente diz aqui da ideia do hidrogênio a $1. No Brasil, a gente tem a oportunidade de tomar a liderança. Se a gente olhar esse gráfico mostra que, dentre todos os países, o Brasil combina uma série de situações propícias para que a gente atinja esse $1 antes de qualquer outro país. Obviamente que isso passa por alguns desafios, dentre deles os 3 mais importantes: redução dos custos dos eletrolisadores e, obviamente, custos de eletricidade, e aqui o solar novamente tendo um impacto extremamente significativo. O que a Absolar está olhando para o hidrogênio, né? A gente tem uma cadeia bastante interessante, então talvez incentivar investimentos, a gente vai ter aqui o Marcelo falando disso também, e as propostas dentro do Plano Nacional do Hidrogênio, que eu acho que é uma das principais pautas que a gente deve trazer para a discussão, com uma série de sugestões, criando mandato de substituição progressiva de hidrogênio, criando um Green Premium para poder incentivar, redução de tributos, que a gente já comentou, e aqui uma série de outras iniciativas dentro do Plano Nacional do Hidrogênio que vão impactar todo esse processo. Bom, para fechar isso, eu volto a dizer, transição energética, ele é um processo global. Sendo um processo global, a gente tem que estar olhando para o resto do mundo também. Temos que olhar e estar sempre atento a isso. Além da geração e da produção, consumo. Consumo é muito importante também. E todas as questões, não só ambientais, mas também aspectos econômicos, sociais e políticos. A gente está vendo aqui que muito do que está se discutindo, quer seja solar, armazenamento, hidrogênio, tem uma decisão política que demanda tomar atenção. Obviamente que a transição não está isenta dos desafios. Intermitência, e aí sim a gente tem as baterias, então é importante que esse tema avance rapidamente, e, obviamente, investimentos em infraestrutura. Esses são os desafios, mas eu entendo que tem muito investimento já para isso. E também as oportunidades, né? Quer dizer, eu vejo aqui um sem precedentes para que a gente consiga fazer avançar o tema da transição, para, obviamente, criar mais empregos e, importante, modelos de negócio. Olha o que a gente trouxe dentro do GD em solar, imagina dentro desse arcabouço de novas soluções o que não vai poder ser criado também. Bom, aqui eu encerro, convido vocês também para se associarem, falo um pouco aqui dos eventos do ano, a AB Solar também tem tido uma presença internacional em várias feiras, e através também do Global Solar Council, a gente também faz parte, um representante importante para isso, e aqui alguns eventos que a gente vai estar participando, que eu os convido para depois entrar no site e procurar mais informações. Pessoal, eu agradeço, e agora vamos dar aqui voz aos nossos especialistas. Na sequência, passamos a palavra ao coordenador de vendas Centro-Oeste da WEG, Murilo Fabres. Bom, é com grande satisfação que eu estou iniciando aqui a palestra com grandes nomes do setor. Então, estou muito contente de poder falar de novas oportunidades, ainda mais em nome da WEG. Então, quando a AB Solar me questionou sobre o que a gente poderia falar, sem dúvida alguma, eu falaria de Grid Zero, que é uma baita oportunidade e muitos ainda não conseguem visualizar a grande oportunidade que o Grid Zero nos propõe. De que forma? Hoje, o solar não é mais o vendedor que bate porta em porta e consegue vender um kit genérico. Então, hoje a gente tem que ter uma venda consultiva. A gente consegue ter a necessidade no mesmo cliente, que ele entende de solar, então, de fato, eu não vou ter a necessidade de explicar novamente o solar para ele, porém, eu vou ter que sanar o problema que ele nos apresenta.
E o Grid Zero tem como viés, né, sanar justamente o problema que muito do solar às vezes não é aplicável, e o Grid Zero se mostra como uma ótima oportunidade. Então, nesse caso, eu trouxe aqui, explorando as possibilidades do Grid Zero em energia solar fotovoltaica. E antes de a gente começar, de fato, falando das oportunidades, muito bem citado aí pelo Francisco, a gente vai falar sobre o que é, de fato, o Grid Zero. Muitos de vocês conhecem o Grid Zero como Grid Zero, Zero Grid, Zero Export. Independente do termo, tem o mesmo funcionamento, que seria sistemas que não exportam energia para a rede. Poxa, se não exporta energia para a rede, não tem rede, seria um off-grid. Na verdade, o Grid Zero ele está conectado à rede e, através de um controle de malha, ele consegue não fazer a injeção. Então, eles estão conectados na rede elétrica, porém, a gente limita intencionalmente para se adequar ao sistema que o cliente necessita. Muito simples. Então, a gente tem aí módulos, inversores, QGBT, cargas, medição, porém, essa medição, diferentemente da concessionária, a gente vai ter uma medição específica para o Grid Zero. Então, será também um multimedidor, só que um multimedidor focado para fazer essa limitação. Então, o intuito aqui é estarmos conectados à rede, então, se for necessário, a gente conseguir extrair energia da rede, porém, não aplicar, né, energia reversa. Então, nesse caso, o sistema deixa bem claro que ele não vai ocorrer nenhum tipo de geração de crédito, porque a gente não tem injeção de energia para a rede. Então, de que forma a gente pode viabilizar o Grid Zero, se ele não tem injeção para a rede? Hoje, o grande ponto do solar, a gente sabe muito bem, até com as novas regulamentações, que o ponto não é, de fato, injetar toda a energia na rede. Até pela 14.300, a gente sabe que teve um levantamento, né, da taxação do fio B. Então, nesse caso, a gente pode viabilizar em diversas oportunidades o Grid Zero. Levantando um pouquinho das oportunidades que a gente faz dentro da VEG para rastreio. Tá? E aí, indo de encontro com o tema do painel, acredito que todos aqui vão contribuir e espero aprender muito ainda nesse painel com relação às oportunidades. Então, nesse caso, falando um pouquinho de Grid Zero, temos alguns perfis. O principal perfil é o perfil que se adequa com o perfil de carga diurno, ou seja, o mesmo perfil que tem ali a parte da geração. Então, no momento da irradiação, a gente também tem a parte de aproveitamento da energia. Esse perfil não seria o principal do nosso foco agora. Então, o ponto crucial desse tema é justamente encontrar certas oportunidades. Não estou dizendo que o Grid Zero deve ser aplicado em todos os clientes, porém, nos poucos clientes que a gente pode aplicar ou pode conseguir essa venda, o Grid Zero possivelmente vai poder ser aplicado. Então, nesse caso, a gente tem um perfil aqui, muitas vezes, residencial, né? Uma curva de carga diurna, né, pelo período da manhã, e também noturna na chegada do trabalho. Esse perfil não se adequa justamente porque a gente não tem o armazenamento, a gente não tem o aproveitamento daquela carga no momento, daquela energia gerada no momento que a carga necessita. Mas, nesse caso aqui, a gente tem aí, né, um cenário ideal para a aplicação do Grid Zero, que é justamente pegar aquele pico de geração e casar justamente com o pico de consumo, tendo ali o consumo instantâneo. Então, quanto maior o consumo instantâneo do cliente, né, no momento de geração, melhor vai ser a adequação para a aplicação do Grid Zero nele. Então, essa é uma das oportunidades bem pontuais, porque muitas indústrias seguem esse funcionamento e a gente consegue aplicar esse tipo de estratégia no cliente final. Uma outra oportunidade de negócio do Grid Zero é justamente redes em anel reticulado. Algumas concessionárias já utilizam essas redes em anel reticulado, elas possuem uma grande vantagem no sistema elétrico, justamente porque ela consegue fazer o abastecimento de outra carga isolando, né, uma das cargas do circuito. Então, a gente pode muito bem conseguir isolar o B, porque o caminho análogo fazer a alimentação até o ponto A, né, através do C e D. Só que qual é o grande ponto em redes de anel reticulado? É justamente a gente não ter, né, um controle tão aprofundado com relação às proteções. Então, tem uma complexidade na coordenação das proteções. Se eu tenho a parte do ramal de alimentação de um lado e eu tenho um sistema de geração do outro, fica muito complicado ter essa coordenação de proteção e, muitas vezes, a concessionária ela parte do princípio de não conseguir fazer a instalação do Grid Zero nessa rede. Então, ali, a gente
percebe que o grid zero é uma baita de uma solução, justamente porque a gente não tem injeção. Então, não tem por que a concessionária barrar esse tipo de sistema no momento que eu não estou impactando, né, o sistema dela, a rede da concessionária. Tá bom? E, claro, né, o caso mais conhecido hoje, que o pessoal recorre para o grid zero, é o que a gente mais recebe hoje na WEG, é justamente o cliente que está adequado ao Mercado Livre. Muitas vezes o cliente que está no Mercado Livre, o contrato mais simples, não diz que ele é um cliente autoprodutor. É um cliente que apenas utiliza dessa energia que ele contrata. Lembrando que os termos aí, Mercado Livre, Mercado Cativo, basicamente o cliente Mercado Livre opta de onde ele vai comprar essa energia, seja de uma fonte incentivada ou outras fontes. Então, nesse tipo de cliente, o contrato prevê ele não ter injeção de energia. Então, ele, de fato, pelo contrato, ele não consegue fazer nenhum tipo de geração na empresa dele. Dessa forma, a gente vê um outro grande cenário, onde a gente consegue adequar o grid zero para não ter nenhum tipo de injeção. Porém, um ponto importante nesses sistemas que a gente percebeu fazendo o levantamento dos clientes que fazem essa aplicação é justamente ter um sistema um pouquinho menor. Por quê? De forma alguma, a gente vai conseguir abater um consumo total dele com o que ele contrata no Mercado Livre, né? Muitas vezes a limitação é do próprio espaço, né? A gente não consegue fazer um sistema tão grande. E o segundo ponto vai de encontro com a primeira oportunidade que eu apresentei para vocês, justamente falando sobre a questão do consumo instantâneo. Muitas vezes ele utiliza essa energia fora do horário que tem a geração de energia. Então, dessa forma, inviabiliza esse tempo, né, essa aplicação do grid zero. Então, nesse caso, a gente consegue ter um sistema de 10%, no máximo 15% do que ele utiliza totalmente, só no período de irradiação. Tá? E um ponto bem importante na hora de dimensionamento é justamente colocar por baixo. Então, tu consegue fazer o aproveitamento de toda essa energia do grid zero gerada por baixo da demanda que ele vai ter ali, o pico de consumo que ele vai ter na empresa dele. E, claro, não poderia deixar de fora, recentemente a gente tem bastante casos de inversão de fluxo, então esse é um ponto bem importante hoje no setor. Acompanhei os painéis, achei muito interessante quando foram citados, principalmente em novas regulamentações. E a inversão de fluxo, de fato, ela é um ponto a ser tratado, porém, nesse caso, por oportunidade, a gente sempre tem que aproveitar, tanto tratar o problema, quanto conseguir contorná-lo em tempo hábil. Então, nesse caso, o grid zero vem como uma ótima solução, porque a gente não tem injeção e cai por terra aquele ponto de injeção, né, reverso. Inversão de fluxo, né, nada mais é do que aquela injeção, aquela geração de energia no momento que a demanda dos consumidores está muito abaixo, e isso pode ocasionar aí sobrecarga, oscilação de tensão, e na verdade, interrupções também pela rede. Então, a gente consegue contornar esse problema optando pela parte do grid zero. Bom, para finalizar o meu tempo aqui disponível, eu trouxe aqui, de acordo com o que a gente propôs no painel, as novas tecnologias. Uma das novas tecnologias muito importantes é justamente utilizar o grid zero junto com a solução híbrida. A gente sabe que a portaria 140 trouxe para a gente a parte do híbrido, do inversor híbrido no Brasil. Então, de fato, regulamentar isso e casar baterias com grid zero é justamente fazer o melhor aproveitamento dos dois mundos, pegando aquele caso que não se adequava na nossa oportunidade e utilizando toda a energia gerada que não foi consumida momentaneamente, apesar de a gente não fazer a geração, a gente consegue alocar num armazenamento, numa bateria, né, específica para a utilização futura. Bom, aspectos finais, pessoal. Então, um perfil de carga adequado para a gente fazer essa aplicação, desde que a gente consiga identificar a grande oportunidade. Novamente, saliento que nem todos os sistemas estarão aptos para a aplicação grid zero, por uma necessidade natural do cliente, porém, a gente consegue tratar, né, pontualmente cada cliente que a gente não consegue atender de solar. Então, esse é o maior ponto que a gente traz aqui, a oportunidade adicional no leque de soluções do integrador, né? Então, no provedor de solução. Comunicação robusta e dados calibrados, o grid zero tem um ponto bem importante, porque no momento que a gente está falando da concessionária, e, de fato, a gente tem aí uma regulamentação em cima disso, a gente não pode fazer injeção. No momento que a gente faz a injeção, a gente tem uma multa. Então, pensando nisso, é necessário ter esse cuidado adicional, como em qualquer sistema de fotovoltaica, a gente tem essa necessidade da comunicação. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né, adicional e, por fim, oportunidades. Então, sempre aumentando o leque de opções do integrador, visando atender o maior público possível com relação às soluções adequadas.
Beleza, pessoal? Agradeço novamente a AB Solar pelo espaço e ficarei disponível aí para eventuais perguntas. Senhoras e senhores, neste momento passamos a palavra ao senhor da Econ Energia, senhor Felipe Sapucaí. Primeiro, para mim é um prazer estar aqui. Tá? Nós somos parceiros da AB Solar. Desde o ano passado a gente tem acompanhado esse meeting. E para a gente, de fato, é um prazer estar aqui num evento tão bem organizado, com uma associação tão séria, falando de um produto, de um mercado que ele é complementar para o mercado fotovoltaico. Tá? Antes de começar, eu queria fazer uma perguntinha para vocês aqui. Quantos de vocês, na plateia, são integradores fotovoltaicos? Trabalham com instalação de sistema fotovoltaico? Levanta a mão, por favor. Mais aí para trás? Não? Quantos de vocês trabalham com a solução de mercado livre no portfólio de vocês? Turma, o mercado mudou. Em 2024, a gente teve uma abertura de mercado. E assim como o solar lá atrás, aqueles disruptivos foram espertos e correram, beberam uma água mais limpa de um segmento que estava começando, isso está acontecendo também com o mercado livre de energia. A gente fala um pouco sobre isso aqui. Tá? Então, vamos lá. Eu vou falar um pouco com vocês, acho que vocês têm escutado falar um pouco sobre esse movimento de mercado livre, mercado livre, mercado livre. E hoje eu tive 2 ou 3 conversas de pessoas me perguntando, poxa, mas o mercado livre é novo, né? Começou agora em 2024. Na verdade, não, turma. O mercado livre existe desde 1995. A lei que estrutura o mercado livre existe desde 95. Só que, de fato, a partir de 2024, ele passou a tomar uma relevância tão grande pelo simples fato de adicionar, dentro da possibilidade de migração do mercado regulado, do mercado cativo, para o mercado livre, novos potenciais clientes. E essa foi exatamente a curva do mercado ao longo dos anos, tá? Desde 2000. Uma curva bem tímida, né? Vocês devem lembrar um pouco disso aqui, o solar. Mas exponencial, tímida, mas exponencial. Tá? Porque, até então, até em 2023, existia um fator limitante que limitava uma demanda contratada acima de 500 kW para o cliente sair do mercado cativo e ir para o mercado livre. Tá? Então, de fato, o mercado ele era muito restrito. E, praticamente, quase 100% das possibilidades do mercado que poderiam migrar já foram. Por quê? Porque é algo extremamente, faz total sentido, é extremamente rentável, é extremamente econômico. Eu vou falar um pouco mais isso aqui para vocês ao longo da apresentação. E o que aconteceu a partir de 2024? A gente adiciona um novo consumidor, um novo perfil que até então não tinha a possibilidade de beber dessa água, que é esse consumidor de média tensão, com demanda contratada abaixo de 500 kW, e a gente está falando de uma adição de mais ou menos 200 mil novos clientes nesse mercado. Então, talvez por esse motivo vocês estejam escutando tanto sobre o mercado livre de energia. Só que essa mesma portaria, que ela abriu o mercado a partir de 2024, ela também abre o mercado a partir de 2026. E em 2026, se tudo der certo, se não tiver nenhuma mudança, a gente tem uma abertura de mercado para baixa tensão não residencial, onde a gente adiciona mais 6 milhões de potenciais consumidores, podendo fazer essa migração do cativo para o livre, e, em 2028, o restante da base, mais 84 milhões de consumidores. Poxa, mas o Brasil está sendo disruptivo nesse processo migratório? Não. A gente está atrasado. Essa é a grande verdade. Países como Portugal, Alemanha, França, Inglaterra, Estados Unidos, em alguns estados, esse processo de imigração já aconteceu há muito tempo. Para vocês terem ideia, em Portugal, mais de 90% do consumo de energia está no mercado livre de energia. Isso é, o consumidor pode escolher de quem ele vai comprar energia. Esse movimento que está acontecendo aqui, nós do mercado livre, a gente sempre assemelha muito ao movimento de telecom. A gente viveu isso há 20 anos atrás. Movimento de abertura do mercado de telecom.
Tá? É o que está acontecendo com a energia. E o grande ponto, que o que acontece no mercado livre, pode ficar aquela dúvida, mas as concessionárias, elas vão perder dinheiro com isso? Como é que fica essa área de concessão das distribuidoras? Isso não muda absolutamente nada. Hoje, no fator de energia, você sabe muito bem disso, muito mais do que eu, ela é composta por duas grandes contas, TE e TURG, tarifa de energia e tarifa de uso do sistema de distribuição. A distribuidora ela é remunerada pela TURG. Pela TE, ela repassa para os geradores. Um cliente, um consumidor, quando ele sai do mercado cativo, mercado regulado, e migra para o mercado livre de energia, ele continua pagando a TURG para a distribuidora. Ele sai de uma fatura de energia para duas faturas de energia. A diferença é que a TE, ele paga para uma comercializadora ou para uma geradora dentro da Câmara de Comércio. Tá? O movimento, obviamente, que tem toda a complexidade por trás, e nós, como comercializadores, a gente cuida disso, mas o movimento ele é o que a gente chama de movimento contratual. É um movimento de dois contratos, e só para reforçar, hoje só podem migrar clientes de média e alta tensão. Tá? Então, o consumidor de média e alta tensão, ele possui esses dois contratos, o CUSD e o CCR. São contratos com a distribuidora, diferente do consumidor de baixa tensão. Para ele migrar para o mercado cativo, ele precisa cancelar, ou melhor, não renovar o contrato CCR, o contrato de compra de energia regulada. E no movimento, no modelo, na estrutura do mercado livre de energia, ele continua pagando para a distribuidora, porque ele tem um contrato com a distribuidora relacionado ao CUSD, e o contrato de energia é com a distribuidora, com a comercializadora, no caso, com a Econ Energia. Tá? Então, exatamente, a gente fala que esse processo migratório, ele não é um processo físico, ele é um processo contratual. E esses são os benefícios de um consumidor dentro do mercado livre de energia. Redução de custos. Por quê? Porque ele paga mais barato na energia, ele sai de um modelo em que ele tem uma energia contratada sofrendo índices de até IGPM em alguns casos, tá? De anos, carregando anos esses índices, para um contrato de compra de energia muito pontual, onde o mercado é mais competitivo, então ele compra energia mais barata. Então, tem uma redução considerável, a gente está falando aqui hoje, pelo preço da energia, de uma redução que pode chegar até 30%, em algumas regiões do país, isso passa 30%. Tem previsibilidade orçamentária, por quê? Porque quando nós fechamos um contrato livre de energia, nós fechamos um contrato de 3 a 5 anos. Nós passamos exatamente o preço da energia que ele vai pagar nos próximos 3 anos, nos próximos 5 anos. O cliente fica ciente disso. Tá? Ele não fica preso à inflação energética. Ele simplesmente tem um índice, que é o IPCA, que está atrelado ao ajuste de correção de energia, cara, que é bem mais baixo que a inflação energética. A gente sabe disso. É o nosso dia a dia. E, por último, que eu gosto muito de reforçar, é a questão da não bandeira tarifária. Isso é, um consumidor de média a alta tensão que está no mercado livre de energia, ele paga exatamente o mesmo preço para energia ponta, fora ponta e ponta. Exatamente o mesmo preço. Por isso que a gente tem uma redução considerável no custo desse cliente, no custo da energia desse cliente. Legal. Mas como é que a gente traz o mercado livre próximo do mercado fotovoltaico? O meu amigo aqui, Murilo, já adiantou a solução, justamente com o EcoGrid, e é algo que nós fazemos recorrentemente. Isso faz parte do nosso dia a dia. Tá? A gente utiliza, inclusive, a VEG como parceiro, como compra de inversor. Então, não vou entrar muito em detalhe aqui, mas, basicamente, o que eu estou falando é você possibilita uma redução considerável no consumo na carga e, consequentemente, uma redução no horário, um horário ponta, que a tarifa é bizarra. Eu estava conversando com um amigo, parceiro aqui, disse que no Pará, tarifa ponta é 8 vezes o preço da tarifa fora ponta. Isso é um absurdo. Então, a solução, de fato, é o EcoGrid. Tá? E a gente incentiva muito para os nossos parceiros. Tá? Só que,
como entrar nesse mercado? Vocês devem estar se perguntando, né? E não foi falado aqui, mas na verdade foi, né? Eu comecei no mundo do solar há 4 anos atrás. E para mim o Mercado Livre era uma caixa preta. Sempre foi uma caixa preta. Eu sempre vi o Mercado Livre com muita distância. Olhava, entendia um pouco, mas algo muito distante. E quando eu assumi essa cadeira dentro da Econ, a primeira revolução foi democratizar esse negócio que era a ciência de foguete, que não faz sentido nenhum ser ciência do foguete, com um programa que a gente lançou de parcerias que chama Agente Econ. Vou falar rapidamente aqui esse programa, porque o importante é que vocês, integradores, que entendem ou acreditam que faz sentido para vocês ter um produto desse no portfólio de vocês, cara, se inscrevam, vai conversar com a nossa equipe, vai tirar dúvida, vai bater papo, vai ver se faz sentido e vai vir fazer parte desse negócio com a gente. Tá? Mas tem N benefícios. O principal é estar atrelado a uma parceira relevante no mercado, que é a Econ. Tá? Nós temos mais de 20 anos de história. Tá? A gente praticamente começou com o Mercado Livre. Tá? A gente faz de tudo para empoderar o nosso parceiro. Então, nós temos plataformas de treinamento, nós temos um portal dedicado, nós temos uma equipe comercial dedicada a justamente direcionar vocês nesse mundo do Mercado Livre de Energia. Tá? E a gente tem uma parceria com a Absolar, a ponto de que os associados da Absolar, eles conseguem entender um pouco sobre esse mercado dentro do workshop no site da Absolar. Tá? A gente tem um treinamentozinho lá. Quem tiver interesse, por favor, assista. Está muito bem feito. Beleza, como, Felipe? Basicamente, escaneando esse QR Code aí, se cadastrando, que alguém do nosso time vai entrar em contato com vocês, vai bater um papo, vocês vão tirar as dúvidas de vocês, tá? E vai direcionar vocês para essa solução. Tá? Mas legal, mas quem é a Econ? Quem está por trás desse negócio? Rapidamente, nós nascemos em 2002, estamos nesse mercado há mais de 20 anos, nossa história coincide muito com a história do Mercado Livre de Energia. Tá? Nós fizemos uma expansão para fora, então a gente tem um braço de Mercado Livre de Energia no Chile, tá? Onde a gente tem uma usina em Titiu, que é uma das usinas mais lindas que eu já vi, que fica no deserto, fica muito lindo. E a gente entrou recentemente no mercado de geração distribuída, mas, mais recentemente, com essa abertura de mercado, a gente criou essa plataforma, esse canal que a gente chama de Econ varejista, tá, para abrir essa possibilidade de parceria com vocês. Tá, e a remuneração ela é interessante. Eu tenho parceiros hoje que estão com a gente há quase 6 meses, que já possuem um portfólio de carteira para receber nos próximos 5 anos mais de R$400 mil de remuneração recorrente ao longo dos 5 anos. Então, a gente gosta de dividir o bolo, a gente gosta de remunerar bem o parceiro, tá? A gente acredita no programa de parceria, a gente é muito sério, nós somos muito sérios, tá, turma? Um pouco dos nossos números, no ano passado a gente fez 1,5 bilhão em contratos de energia, mais de 800 pontos de consumo aí gerenciados, são grandes consumidores, mais de 2.000 empresas, daquelas 39, passaram por nós nesse processo migratório, então a gente, de fato, teve uma relevância muito grande nesse mercado, e a gente gerou mais de R$4 bilhões em economia para os nossos clientes nos últimos anos. Tá? Aqui um pouco das nossas soluções, fora o Mercado Livre de Energia, a gente também tem uma solução que a gente oferta para o nosso parceiro, tem que fazer sentido, claro, mas a gente acaba ofertando, que é o crédito de carbono e que é o IREC, que são certificados de energia renovável. Tá? E aqui é um pouco dos nossos clientes. Tem cliente aqui, a Honda, primeiro cliente ali, ele está com a gente há mais de 16 anos, porque nós somos sérios. Tá? Então, tem clientes relevantes, Balduco há mais de 12 anos, a Toyota há 8 anos. Boa parte desses clientes a gente migrou, de fato, eles do mercado cativo para o Mercado Livre de Energia. Então, turma, para quem, de fato, entender que está na hora de entrar para um mercado diferente, que vai adicionar um produto no portfólio de vocês, tem um parceiro ideal aqui, que vocês podem contar, tá? Vão entender um pouco mais falando com a gente. Então, se cadastrem. Tem também no folderzinho que está no material de vocês, tem o QR Code atrás, mas não deixe de bater um papo com a gente. Obrigado, turma. Neste momento, então, passamos a palavra ao gerente de marketing de produto da GrowAt, Silvio Robusti.
Boa tarde, tudo bem? Agradeço ao AB Solar, parabéns pela organização e parabéns para vocês também, que estão aqui o dia todo. Eu acho que todos nós que temos o mesmo objetivo aqui, que é trocar ideias, trocar experiências para a gente melhorar os nossos negócios, melhorar o mercado solar. Nesse mercado, vamos falar sobre veículos eletrificados e tecnologias de carregadores. Deixa eu pegar o passador. Como é que está esse mercado de veículos eletrificados? Em 2023, o mercado cresceu 91%, comparado com o ano anterior. Foram 94 mil veículos novos eletrificados. Quando eu olhei esse 91%, me lembrou, sabe o quê? O crescimento da geração distribuída. Lembra? O crescimento lá em 20 para 21, 21 para 22? Eu nunca tinha visto o mercado crescer tão rápido e agora estou vendo um outro mercado crescer muito rápido. Isso ainda representa pouco, assim como a geração distribuída, no total de veículos eletrificados, comparado com o total de veículos vendidos. Está na ordem de 3, 4% do mercado. Mas, estou vendo aquela mesma curva de crescimento já. Olha as cidades que ficaram em primeiro e segundo lugar o ano passado. Em primeiro lugar, São Paulo, segundo lugar, Brasília. Então, vocês devem estar vendo mais veículos eletrificados do que eu, andando na rua, para quem é daqui de Brasília. Uma pesquisa da Ernst Young diz que 57% dos brasileiros têm inclinação por veículos eletrificados. Alguém aqui tem inclinação por veículos eletrificados? Eu já tenho. Por que não tenho ainda um veículo eletrificado? A própria pesquisa respondeu. Ainda tem uma grande preocupação com estações de recarga. É isso que a gente vai entrar aqui para falar. E, claro, o preço, o próprio preço também do veículo. E, a partir desse ano, voltou a ter imposto de importação nessas faixas, depende do tipo de veículo, e também ele vai gradativamente aumentando até chegar a 35% de imposto de importação. As últimas notícias, notícia de março. A GWM confirma o primeiro carro a ser produzido na sua fábrica no Brasil, que é a antiga fábrica da Mercedes-Benz, no interior de São Paulo, que a GWM adquiriu e vai começar a fabricar lá. BYD comprou a antiga fábrica da Ford, de Camaçari, e vai começar a fabricar lá. Já declarou que vai começar a fabricar, que deve sair carros de lá esse ano, ainda trazendo peças de fora, mas que a partir do ano que vem vão ter fornecedores locais também das peças. Agora, Silvio, o que é esse veículo eletrificado que você está falando? Existem 3 tipos de veículos, por isso que chamam eletrificados. Existe, lá na esquerda, o HEV, que é o elétrico híbrido. Existe o PHEV, o elétrico híbrido plug-in. E existe o BEV, que é o elétrico 100% da bateria. Qual é a grande diferença entre eles? Dá uma olhada no tamanho da bateria, em verde. Então, os elétricos híbridos, eles não têm um carregador externo, e a bateria é recarregada pelo próprio sistema do carro, do veículo, seja por frenagem, seja pelo motor, e ele tem uma bateria menor. Então, dependendo de como você conduz esse carro, se você acelera muito, se você corre muito, ele vai acabar rodando mais com o motor a combustão do que com o motor elétrico. Esse mercado, em 2022, foi o maior. Tiveram mais de 50% das vendas em 2022 foi do elétrico híbrido, dominado pela Toyota. Já o PHEV, ele pode ser recarregável, ele tem um motor a combustão, tem um motor elétrico e é recarregável. E o 100% elétrico não tem um motor a combustão, só o elétrico. Esse foi o maior mercado do ano passado. Então, de um ano para o outro, já inverteu, e os veículos que são recarregáveis já foram a maioria das vendas. Agora, olhando a tecnologia do carregador, existem 2 tecnologias, a corrente alternada e a corrente contínua. Ponto de atenção. A corrente alternada é um carregamento mais lento, então varia aí de 4 a 15 horas de carregamento, e a potência do carregador, esse que é o ponto importante, tem que estar casado com a potência do conversor dentro do carro.
O corrente alternada, ele faz a conversão para corrente contínua dentro do veículo. Então, não adianta a gente colocar um carregador com uma potência muito alta fora, se o veículo não consegue converter isso para bateria em corrente contínua. E onde que a gente olha isso? A gente olha nos dados técnicos do carro, do veículo. Então, quando você for comprar um veículo elétrico, pega os dados técnicos dele, o datasheet dele, e vê qual que é a potência que ele tem do carregador interno. E aí o seu carregador de casa, geralmente, que o AC é geralmente colocado em casa, tem que casar com essa potência. Então, adianta colocar um carregador de 11 kW, se dentro do veículo ele só consegue converter 7, vai carregar mais rápido? Não. Então, quem está de olho no carro, um veículo elétrico, fica de olho na especificação do carregador interno. E do lado direito, o carregador corrente contínua. Aí ele vai direto para a bateria. E aí sim, quanto maior a potência, mais rápido ele vai carregar. A Grovat tem a solução de 40 kW disponível e o tempo de carregamento varia aí de 15 a 60 minutos. Modos de carregamento, quando é um sistema isolado só o carregador, já é possível fazer esses tipos de modo de carregamento. Por exemplo, chega, coloca para carregar, está carregando, tirou, para de carregar. Pode fazer uma programação, pode colocar o plug, e pelo aplicativo você fala que horas que você quer que ele carrega. Então, eu quero que ele carregue à noite, na madrugada, o menor quilowatt-hora, é possível fazer pelo aplicativo. E também a possibilidade de usar cartão, o RFID, de repente um condomínio tem vários usuários do mesmo carregador, pode-se ter, cada um pode ter um cartão para utilizar. E qual que é a relação do solar? Qual que é a diferença de eu ter um carregador? Quase todos os fabricantes de veículos elétricos estão dando um carregador para a gente colocar em casa. Então, qual que é a vantagem de eu não utilizar esse carregador e usar um carregador, por exemplo, da Grovat, que está conectado num sistema solar? Conectado é a palavra daqui para frente, conectividade e a inteligência do sistema. Esse seria um esquemático, que poderia ser com bateria, como estamos falando aqui. Então, imagine um sistema que você tem o solar, você tem a bateria, está alimentando as suas cargas e você também tem um carregador de veículo. Essa é uma das possibilidades de utilização. A gente pode configurar tudo via aplicativo, que eu quero que o veículo elétrico seja carregado na minha hora de geração, hora que o solar estiver gerando. Agora tem um a mais aqui. Imagina que eu me programei, aqui nesse exemplo, para carregar das 10 às 15 da tarde. Mas eu precisei usar o veículo, eu sei que vou precisar usar antes. Então, eu quero que ele carregue o máximo possível. Isso a gente chama de modo de carga rápida manual, tanto pelo aplicativo quanto no próprio carregador. A gente vai lá, aperta um botão e ele vai dar máxima de potência. Um outro exemplo, aqui a gente configura, não relacionado a quanto que o solar está gerando, mas o quanto que eu quero que o carro seja carregado e o horário. Então, aqui, por exemplo, eu quero que 10 da noite ele esteja com 100% da bateria. Ele automaticamente vai usar o sistema solar e, quando acabar o sistema solar, ele vai usar a rede ou a bateria. Então, ele é totalmente flexível nessas configurações para carregamento. Se a prioridade é carregar o carro, se a prioridade é carregar a bateria, hoje o inversor está com cada vez mais inteligência para fazer a gestão da energia da casa. Trouxe um exemplo aqui de um cliente nosso, BR Supercargas. É um vídeo amador, ele mandou, então, mas eu queria muito compartilhar, porque é um caso real aqui do BR Supercargas, instalado lá em Fortaleza. A frota de elétrico está crescendo, viu? O TAM, suspensão elevada aqui, Model Y carregando,
Carregador aqui da BR Supercargas. Aí tirando aqui, ó, pelo proprietário. Carregando aqui já a 80 amperes, descendo a tela. 80 amperes, 565 volts, aqui está dando mais de 30 kW de carga já. Tudo correndo normal. É isso aí. Quis mostrar para vocês verem um pouco do equipamento funcionando de verdade. Tem um display, dá para ter várias informações no display. Esse mesmo cliente, BR Supercargas, instalou lá em Quixeramobim, no interior do Ceará. Aí eu fui pesquisar num dos aplicativos que mostra onde tem pontos de carregadores, de carregamento, e quantos vocês imaginam que tem lá em Quixeramobim? Só ele. Aí me veio, quando eu estava montando aqui, será que ele é louco ou ele é visionário? Vocês já ouviram aquela frase, no começo vão te chamar de louco e depois de visionário? Me permitam passar 1 minuto de vídeo sobre a Grovat, como está hoje, 1 minutinho só mesmo, tem as informações de como a gente está estruturado hoje no Brasil. Mais de 80 funcionários, CLT no Brasil, um galpão de 3 mil metros quadrados só para o suporte a vendas. Todos esses inversores são para as vendas, inversores, laboratório, recebimento. E um escritório, tudo em Santo André, 100% da operação da Grovat hoje está em Santo André, Grande São Paulo. E de um escritório de todas as outras áreas, RH, marketing, vendas, center, também está. A Grovat é líder, continua sendo líder global e líder no Brasil no mercado residencial, desde 2020. Muito obrigado. Estou à disposição para conversas e perguntas depois. Obrigado. Na sequência, senhoras e senhores, ouviremos o diretor técnico da Huawei Digital Power Brasil, o senhor Roberto Valer. Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou o Dr. Roberto Valer, diretor técnico da Huawei. Para quem não conhece um pouquinho a Huawei, eu vou falar bem rapidamente aqui. Entre todas as empresas do mundo, maior empresa de investimentos em P&D. Entre todas as empresas do mundo, maior empresa em aplicações de patentes. Líder número 1 em fabricação de inversores. Tá? Vamos nos tornar logo líderes de aplicações de armazenamento. Já vou mostrar uns números bem interessantes. E trabalhando há mais de 26 anos no Brasil. Principalmente porque a gente também é líder do setor de telecomunicações. Então, quando a gente fala um pouquinho do tema armazenamento, né, queria mostrar uns casos bem emblemáticos, porque todo mundo aqui já trabalha com solar. Qual que é o nosso portfólio hoje? A gente trabalha com soluções de solar. Maior usina da América Latina está com inversores da Huawei, está aqui no Brasil, Janaúba, mais de 5.000 inversores. Maior usina do mundo, essa usina é Xinhai, está com inversores da Huawei, mais de 9.000 inversores. Maior projeto de armazenamento off-grid, alimentando uma cidade inteira, somente com armazenamento e solar, está com tecnologia da Huawei. Então, por que eu estou falando esses temas? Né? Porque a gente vai ver que estamos num momento muito interessante. Deixa eu botar aqui uma... Aqui. Esse aqui é nosso número, não? Mais de 20 gigawatts-hora já comercializados no mundo. Mas por que estava falando isso? A gente está num momento muito interessante, muito parecido com 2017, 2018, quando a gente estava nos primórdios de começar a descolar a parte de energia solar. Tinha poucas empresas que realmente estavam dominando o assunto,
tinha poucos fornecedores, né? Não tínhamos o pessoal qualificado que temos hoje, não tínhamos as lições aprendidas que já aprendemos hoje, né? Muitas vezes com a dor, errando um pouquinho, né? Ou aprendendo com os erros dos outros. Mas armazenamento hoje é o grande mercado, um dos grandes mercados que todo mundo, independentemente se trabalha no setor residencial, comercial, industrial, de geração centralizada, tem que começar a estudar. E assim como a gente, no passado, cometeu muitos erros, né? Não sabendo, às vezes sobreestimando o quanto nossos sistemas fotovoltaicos podiam gerar, se a gente não começa a estudar bem, a gente vai errar também as contas com o sistema de armazenamento. Bom, e armazenamento para quê? Qual é a necessidade de ter armazenamento nas nossas casas, nas nossas usinas, né? Ou nos nossos negócios? Primeiro, o sistema de armazenamento pode fornecer potência e energia, né? Muitas vezes, quando a gente pensa em armazenamento, backup, cai minha energia elétrica, a energia elétrica da minha residência, tem um sistema para fornecer energia de maneira rápida. É uma das aplicações. Mas quando a gente começa a abrir um pouquinho, se expandir, podemos pensar em quê? Fornecer potência, por exemplo, para aliviar a congestão de uma linha. O projeto da ISA-CETEP é um projeto muito interessante, feito um registro numa subestação que está numa cidade litorânea, que não tinha como mais expandir, porque ao redor tinha uma área que tinha restrições ambientais para ser desmatadas, e a melhor solução foi provada comercialmente, que era colocar 60 megawatts de armazenamento. Hoje a Huawei fechou, né, na semana passada, uma parceria com uma empresa muito importante que é a Matrix, que são 500 milhões de pipeline em armazenamento. Estou falando que o armazenamento já é realidade aqui, né? Mas vai ser a realidade do dia a dia de todo mundo. Na parte daqui, behind the meter, atrás do medidor, diminuição da demanda contratada, né? É um tema muito interessante. Depois vou explorar um pouquinho, se dar tempo. Gestão dos horários de consumo, arbitrar energia, o grid zero, que foi explicado pelo Murilos, né? E o backup, que é o mais conhecido. Na parte de geração, serviços ancilares para a rede são muito importantes, tá? Isso vale tanto para a GD de grande porte, como para a geração centralizada. Hoje estamos terminando, no ano passado, teve a consulta pública 39, que está dando as diretrizes de como que esse sistema de armazenamento vão ser incluídos e remunerados, criando regras para ver se é necessário assinar um novo custe, se é necessário, como que vai ser a contabilidade do MUST. Um MUST é muito parecido com demanda contratada, que vocês já estão mais familiarizados. Tivemos os resultados da portaria 770, no dia 7 de março, que infelizmente ainda não inclui armazenamento, né, para o leilão de capacidade e reserva, né, de potência, mas que a gente está lutando para que, quando essa consulta for finalizar no dia 28, a gente consiga também colocar armazenamento. Então, tem várias oportunidades de negócio para ser feitas, né? Estava comentando isso aqui. Mas o mais importante para vocês entenderem, hoje, a conta não fecha se vocês não incluírem mais de uma aplicação. Isso se chama empilhamento-receita. Então, claro, na parte de dimensionamento vocês podem pensar, arbitrar energia, que foi comentado aqui. Tem locais onde a diferença entre o horário pico, ponta e fora ponta é muito elevado. Foi falado o exemplo do Pará, mas existe no Maranhão, na região do Nordeste, do Norte, muitas regiões. Tem outros locais onde a tarifa, né, a demanda contratada também é muito elevada. E isso pesa bastante na conta do consumidor. Você pode fazer uma aplicação que tenha ambas vertentes, reduzir a demanda contratada e fazer um deslocamento da curva de geração. Outra aplicação muito interessante, backup, né? Eu sou de São Paulo, moro em São Paulo, temos bastantes dias que não estamos recebendo energia de maneira constante, principalmente em épocas de chuva. Outras aplicações, mineradoras, tem muitas mineradoras, grandes e pequenas, que têm metas de descarbonização. Baterias podem substituir o consumo de diesel. E o que eu queria comentar um pouquinho, que quando a gente fala do mundo do armazenamento, existem várias categorias também, né? A gente tem um produto, justamente, que estava falando, que era do armazenamento convencional, mas a gente também trabalha com UPS. UPS hoje é uma dor que os clientes também têm. Por quê? Principalmente fábricas.
Se você, na tua casa, parar de ter fornecimento de energia, mesmo que o armazenamento entre com uma velocidade bem rápida, ficar 1 minuto sem internet não é crítico. Mas se uma fábrica ficar 1 milissegundo sem fornecimento de energia, pode perder dados, né, na rede de data center que ele tem, pode parar o funcionamento de uma esteira, fazendo que toda a matéria-prima fica empilhada e depois é um custo muito grande para reorganizar isso. Se você tem uma indústria farmacêutica, você pode perder o produto que você está refrigerando ou aquecendo. Então, esse tipo de produtos também são interessantes, as UPS. Mini-redes, vamos ter um leilão, né, aqui do governo, para a introdução de sistemas isolados. E aí você pode ser SIGFIS, pode ser MIG-DIS, mas também um caso muito interessante. Só que o que queria falar para todos, né, tenho uns 2 minutinhos para falar, é que bateria precisa de qualidade. Qualidade na instalação. Pessoas capacitadas para fazer o dimensionamento, pessoas capacitadas para fazer a instalação, pessoas capacitadas para fazer a operação e manutenção. Qualidade nos produtos. Você vai encontrar N fabricantes nos próximos anos, assim como já estão no mercado solar, oferecendo baterias com diversos preços. Só que se você não utiliza, não contrata um fabricante que te dê as garantias necessárias, todo o cálculo que você vai fazer hoje vai ir para o ralo. Por quê? Deixa eu ver se tenho aqui a apresentação. Aqui. Esse slide, né, é muito importante para a gente. A Huawei é um fabricante muito importante na China. A Huawei não produz a célula de baterias. Mas, quando a gente abriu justamente, né, essa licitação para que todos os fabricantes da China nos forneçam as baterias e a gente qualificar eles, se apresentaram mais de 300 fornecedores. Desses 300, somente 3 foram aprovados no processo de controle de qualidade da Huawei. Eu não vou falar os nomes. Mas o que a gente está vendo aqui? Temos aqui ensaio de queda. Não sei por que não está... Não, deixa eu ver aqui. A célula tem uma queda de 1 metro, não pode explodir. Punção, a célula é furada, não pode explodir. Precipitação do lítio, a célula tem uma perturbação mecânica, não pode precipitar o material. Ciclagem, isso aqui é mais interessante, inclusive. Isso aqui. A gente pediu para estes fornecedores que entreguem uma capacidade, 60% da capacidade nominal, né, depois de um número de ciclagens. Somente 3 passaram. A grande maioria entregou outra ciclagem que não era esperado. Então, estava aquém do esperado. Então, isso é uma lição muito importante, porque eu falo assim, bateria residencial, você está esperando que ele dure 5 anos, 10 anos, não vai durar. E o fabricante X vai colocar essa culpa na forma como você trabalhou, na forma como você instalou, você não vai recuperar essa garantia. Tá? E se isso acontece em pequeno porte, é muito pior quando o investimento começa a ser mais pesado. E somente para terminar essa parte, né, eu não vou estender, queria somente mostrar 2 projetos muito legais. O projeto do Mar Vermelho da Arábia Saudita. Um projeto, uma cidade inteira com 1 milhão de habitantes, 1 milhão de habitantes, não é uma cidade tão pequena assim, com aeroporto, fábrica, escolas, hospitais, tudo que uma cidade grande precisa. Que até uns anos atrás dependia exclusivamente do abastecimento com geração a diesel. Só que a Arábia Saudita tem dinheiro, tinha uma meta de descarbonização, chamou a Huawei, né, para poder participar desse projeto. A gente colocou um sistema de 1,3 gigawatts-hora. São mais de 600 contêineres que foram colocados aqui. E por que esse projeto é tão importante para a gente? Pessoal, colocar 600 contêineres, se um desses contêineres não tiver as medidas de segurança necessárias, essa cidade explode é uma bomba relógio, explode com tudo. Tá? Segundo, controles dos diversos perfis de demanda. Uma escola não trabalha com o mesmo perfil de carga, de curva de demanda de energia, que um hospital, que uma fábrica, que uma residência. Então, a Huawei colocou, não minto para vocês, está registrado, 200 engenheiros e 40 doutores, somente para trabalhar nesse projeto. Isso mostra nosso compromisso com o que a gente está produzindo.
Porque, afinal, como falei, a parte mais importante, não vou nem falar de outro caso, pessoal, comecem a estudar o tema, comecem a se capacitar, aprender a usar as ferramentas adequadas para usar uma planilhinha para estimar quanto que você vai precisar de energia, já começa a trabalhar com uma coisa mais profissional. Se o sistema não for bem instalado, vai dar problemas, né? E vai dar muito mais problemas do que acontece com o solar. Tá? Se o sistema não for bem, não tem uma boa tarefa de manutenção, vai dar problemas, então também tem que se preparar para dar esses serviços. Existem várias formas de negócio que podem ser utilizadas, existem vender por CAPEX, né? Como vocês vendem um sistema solar, é financiado, mas também existe o Energy as Service. Oferecer ao cliente, através de um pagamento recorrente mensal, o serviço de baterias, de maneira que o cliente, você dilui neste serviço o preço da instalação do sistema. Então, existem muitas possibilidades de negócios. Obrigado, pessoal. Dando prosseguimento, passamos a palavra ao secretário de Pesquisa e Formação Científica, senhor Marcelo Morales. Boa tarde a todos. Eu queria primeiro agradecer o convite e estou aqui à disposição para falar um pouco sobre, não só sobre esse importante tópico, e eu queria agradecer a Absolar pelo convite, e dizer que eu fui diretor do CNPq, vice-presidente do CNPq, e também secretário de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, e tive muito contato, apesar de ser médico, né, pesquisador, professor da universidade, e eu tive essa experiência muito vasta de tratar de todos os assuntos de ciência, tecnologia e inovações do país. Então, eu tive que tratar de mar, oceano, Antártica, espaço, pesquisa médica, Covid, pandemia e também da área que nós vamos tratar aqui. Então, é um prazer estar aqui hoje com vocês para discutir perspectivas para a eletromobilidade e o hidrogênio verde, um tópico bastante caro para nós agora, que, nesse momento, eu saí do executivo e fui para o legislativo. Eu estou, nesse momento, além de ser pesquisador na UFRJ, estou assessorando o Senado com Ciência, Tecnologia e Inovações através da assessoria com o senador astronauta Marcos Pontes. Marcos Pontes é um pesquisador. Ele está muito ligado à ciência e ele fez parte da Comissão de Hidrogênio Verde, como que eu vou mostrar para vocês, e nós assessoramos todos esses aspectos. E nós sabemos que o Brasil ele oferece uma riqueza imensa de recursos naturais, que oferece oportunidades únicas no mundo para o desenvolvimento de tecnologias de energia limpa, e a nossa abundância de sol, vento, água, biomassa, nos coloca aí uma posição privilegiada para liderar a transição para uma economia de baixo carbono. Aliás, a Secretaria faz todo o reporte de emissões de gases de efeito estufa. Eu estava vendo aqui que precisa ter créditos de carbono às empresas que fazem esse tipo de negócio. Então, a energia fotovoltaica, em particular, tem um potencial extraordinário no Brasil, dada a alta incidência solar, obviamente, mas também associada ao hidrogênio verde, ela pode trazer um resultado muito importante. Nós podemos ser o país único no mundo que trata de hidrogênio, que é caro fazer hidrogênio, vocês sabem disso, mas utilizando energia limpa, através da energia fotovoltaica. E nem sem falar de transformar hidrogênio através da nossa biomassa e a produção agrícola que nós temos de produção de biomassa, sem falar, Francisco falou, da amônio, que é extremamente importante, aí está o hidrogênio junto, para a gente utilizar aí os fertilizantes nitrogenados, que são importados e são caríssimos, e o Brasil tem esse potencial de produzir através do hidrogênio, né, a produção de hidrogênio, esse amônio tão importante para a nossa agricultura. Enfim, temos várias vantagens no Brasil. E eu queria dizer que o Brasil pode aproveitar plenamente esses recursos,
principalmente através do seu expoente de pesquisa, ciência e tecnologia para fortalecer esse setor. Sem ciência, vamos continuar copiando o que os outros fazem. Nós investimos no Ministério da Ciência e Tecnologia em tecnologias para baterias de nióbio e grafeno. Ele tem todas as vantagens de nióbio e grafeno para o armazenamento, a recarga e também a vida útil dessas baterias. E nós podemos produzir essas baterias, e está sendo produzida essas baterias no Brasil, e nós investimos muito recurso em pesquisa e desenvolvimento nesse sentido, quando o senador era ministro e eu era secretário. Então, na apresentação, eu gostaria de mostrar para vocês alguns aspectos que eu vou mostrar como que FINEP e CNPq podem fomentar a pesquisa e o desenvolvimento do setor, mas também a legislação. Então, nesse sentido, nós fizemos uma chamada pública em 22, com pesquisa e desenvolvimento para o apoio de programa de combustível do futuro e a Iniciativa Brasileira de Hidrogênio. Foi o primeiro edital com recursos abundantes na época, que nós não tínhamos o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT, que é o fundo da pesquisa científica brasileira. Anualmente, nós estamos arrecadando das empresas para financiar a pesquisa com 12 bilhões de reais. Esse fundo estava contingenciado, nós trabalhamos no Ministério, junto com a academia e o setor privado, para descontingenciar esse fundo. Em 2022, ele foi parcialmente descontingenciado, e em 2023 estava totalmente descontingenciado. E nós conseguimos fazer esse tipo de chamada com 63 milhões de reais. E nessa linha, nós tínhamos hidrogênio sustentável. Então, a pesquisa, não só a pesquisa, mas a inovação através da FINEP para fomento a empresas. A chamada pública, outra chamada pública, por exemplo, para o desenvolvimento de ciência e tecnologia para o setor de transporte. E aí vocês veem várias áreas para que nós fomentamos, à época, que deu o start de desenvolvimento de empresas e também as universidades e institutos de pesquisa que a gente pode acionar para que desenvolvam as nossas empresas. Nós temos que utilizar mais as instituições de pesquisa, ciência e tecnologia do país, porque nós produzimos ciência de alta qualidade. Nós somos o 14º produtor em pesquisa no mundo, mas estamos lá um pouquinho atrás na inovação, mas isso está melhorando aos poucos. Outras chamadas públicas de pesquisa e desenvolvimento, também na inovação temática e prioritárias do setor elétrico nacional. Então, vocês veem que nós temos várias ações com recursos que foram abundantes em 22, na chamada de 22, que estão aí em desenvolvimento com os pesquisadores e as empresas. Perspectivas. Nós tivemos pela FINEP, aí eu estou falando de subvenção econômica para empresas, startups e pequenas empresas. A seleção pública de 22, com 50 milhões de reais, para o desenvolvimento de tecnologia de produção nacional, com foco na produção de combustíveis sustentáveis para motores de ignição por compressão, desenvolvimento de tecnologia de produção nacional de combustíveis sustentáveis e tecnologias para armazenamento e uso de hidrogênio sustentável e no setor de transporte. Ainda na FINEP, agora eu estou falando de 2024, no atual governo, a subvenção econômica pela FINEP foi lançada chamadas de a FINEP Mais Inovação de Semicondutores, de FINEP Mais Inovação de Energias Renováveis e a FINEP Mais Inovação de Mobilidade Sustentável. Ou seja, está aberto. São recursos do valor aqui, somados, eu não coloquei o valor ali, de mais de 350 milhões. Então, entrem na página da FINEP, que é a financiadora de estudos e projetos ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, e nós temos aí fomento às empresas com subvenção econômica. No Senado Federal, nós temos um desafio, e é muito interessante a gente sair do Executivo, onde a gente não podia fazer porque não tinha leis, e agora a gente vai para o Legislativo, e
e a gente consegue fazer as leis para resolver os problemas que o Executivo não podia fazer quando nós éramos ministros e secretários, né? Então, é uma visão interessante quando você sai de um lugar e vai para o outro. E nesse sentido, eu queria trazer para vocês que o senador Pontes, junto com o senador Cid Gomes, que é do setor da Comissão de Hidrogênio Verde, eles criaram essa comissão, presidida pelo Cid Gomes, que tem o astronauta Marcos Pontes como membro, e eles fizeram várias audiências públicas. É interessante isso. Quando a gente tem um problema, se vocês tiverem um problema do setor, Francisco, tiver um problema do setor e quiserem trazer para o Senado para a gente debater, para resolver problemas de lei para incentivar o setor, a gente pode fazer, a gente discute, mas aí tem que fazer audiências públicas para que a gente debata esse projeto de lei, e é isso que nós fizemos nessa comissão que ainda está em vigor. Fizemos várias discussões e nós tivemos vários projetos de lei que foram levados à comissão, 2 em particular que eu destaco aqui, um do senador astronauta Marcos Pontes, que está em verde, que nós fizemos dentro do gabinete, com discussão, e tudo que nós fazemos no gabinete, porque eu sou pesquisador, é com um comitê de especialistas, era assim no Ministério, era assim no CNPq, eu tenho comitê de especialistas para tudo. Então, a tomada de decisão, nós debatemos antes de fazer agora, nesse caso, um projeto de lei. E tem o projeto de lei para o hidrogênio verde, que vai regular todo o setor de hidrogênio verde no país, que foi feito pela comissão, e tem a autoria do senador Fernando Dueiro, o astronauta Marcos Pontes e o senador Cid Gomes. Vejam que partido não é problema, o problema é resolver os problemas. Então, se todos estão alinhados, né, no desenvolvimento do país, eles se alinham. Ali você vê MDB, PL, PDT, todos unidos para resolver os problemas nacionais. Então, nós estamos à disposição, a ciência está à disposição do setor, viu, Francisco, para que a gente possa trabalhar junto, e essa mensagem que eu gostaria de trazer para vocês. Muito obrigado pela atenção e pelo convite. Bom, senhoras e senhores, neste momento, então, gostaria muito de agradecer a presença de todos aqui presentes aqui nesse último debate aqui do nosso evento. Eu queria pedir uma salva de palmas, por gentileza. Gostaríamos de pedir, então, aos palestrantes, que, com exceção do senhor Maiello, que desçam ao palco para que possamos nos encaminhar para o encerramento dessa solenidade. Por gentileza. Mais uma salva de palmas, por gentileza. Bom, enquanto isso, senhoras e senhores, vamos dar um tempo para que todos respondam à pesquisa de satisfação deste painel. Então, a partir desse momento, teremos um tempo de 40 segundos para que todos possam participar, tá ok? Bom, findado esse tempo, gostaria de agradecer a todos que participaram deste encontro. Estamos chegando ao fim da terceira edição do Absolar Meeting Centro-Oeste. Para o encerramento do nosso evento, convidamos ao palco novamente o senhor da Absolar, senhor Rodrigo Sawaia, e a diretora de negócios da Apex Brasil, senhora Ana Paula Repesa. Passamos então a palavra para o encerramento. Obrigado mais uma vez a todos que estão conosco aqui até essa hora da tarde, né? Tivemos hoje um dia repleto de conteúdo, de informação, de oportunidade de networking, né? Estamos muito contentes de receber para esse encerramento também aqui conosco a diretora Ana Repesa da Apex Brasil, que vai poder trazer para a gente uma mensagem, né, da Apex e uma visão sobre ações que a Apex tem desenvolvido. E queria também aproveitar para o Francisco Maiello, que está aqui conosco, que acabou de terminar a moderação desse painel e que é nosso coordenador no estado de Goiás e, portanto, representante aqui hoje conosco do Mato Grosso, da região Centro-Oeste, né?
que pudesse nos trazer uma rápida visão de o que você achou que foram os pontos principais e de destaque, Francisco, nesse nosso evento, e depois passaremos a palavra para a Ana poder fazer a sua contribuição e o seu fechamento aqui conosco também. Ok. Bom, agradeço a Ana, a diretora Ana aqui, por estar nos recebendo aqui na sua casa. Eu, além, obviamente, do network e da qualidade aqui das informações que foram trazidas pelos palestrantes, entendo que essa parceria entre a Besolar e a Apex, né, em que a gente traz dois importantes pilares para toda essa discussão de transição energética, sem dúvida nenhuma. Entendo que investimentos na figura da Apex, esse é um pilar importante, a gente vê que ele está acontecendo, né, Rodrigo? A gente vê notícias de investimentos chegando no Brasil, e são investimentos de bilhões de reais, muitas empresas ligadas à Besolar recebendo aportes, inclusive até uma delas, o maior fundo de investimentos, a BlackRock, investindo no Brasil através de uma das empresas. Então isso mostra que a área de investimentos, o setor é extremamente vamos dizer, atrativo e tem oportunidades. Isso a gente viu hoje aqui, principalmente na parte da tarde. E fazendo contraponto a isso, a Besolar. A Besolar que também, como a Apex, traz muita credibilidade para o setor e que nos representa junto ao Executivo, Legislativo e Judiciário, aonde eu entendo que esse é o contraponto que a gente tem que estar aqui observando, trabalhando, é o que tem acontecido, é onde a Besolar se empenha demais para que esses investimentos possam acontecer cada vez mais. Então acho que esse é um balanço, acho que essa parceria que vem a coroar, né, esses dois pilares que eu acho que a gente tem que estar sempre atentos e cada vez mais dando atenção. Obrigado, Francisco. Ana, são 9 anos já de trabalho conjunto da Besolar com a Apex Brasil. Nós fomos fundados em 2013, então nós temos 10 anos formados de vida, né, a associação. Quer dizer, praticamente desde o primeiro momento que a Besolar se estruturou, ela já começou a atuar em parceria e sempre com muito sucesso com a equipe da Apex Brasil. Uma equipe que eu queria destacar, é extremamente qualificada, eficiente, competente, está antenada com as tendências internacionais e com as oportunidades que o Brasil pode oferecer para o mundo. Então, queria que você pudesse contar para a gente um pouquinho sobre a visão de vocês, a importância desse momento que nós celebramos aqui na abertura com o presidente Jorge Viana também, e a oportunidade, os programas, as ações que a Apex tem trabalhado dentro de casa também, olhando o que acontece, né, na esfera não só da transição energética, mas social, como você comentava há pouco. A minha tampa tá dentro da case aí, da lente. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Francisco. Quero agradecer também a Helena, minha querida colega aqui, gerente de investimentos, com quem eu aprendo muito todos os dias. Quando você fala equipe qualificada, eu estava aqui assim, é mesmo, porque realmente é uma equipe muito dedicada e muito comprometida com resultados, né? Eu estou especialmente feliz hoje, Rodrigo, porque são 9 anos de relação, né, entre a Besolar e a Apex, mas no último ano é que a gente tomou a decisão de fazer essa relação ficar mais forte, né, mais firme, né? E eu me lembro numa reunião virtual que a gente teve, que eu falei, Rodrigo, eu acho que a gente já está maduro para evoluir para um convênio, em que a gente tenha repasse de recursos, em que a gente tenha metas, em que a gente tenha indicadores. E por que naquele momento eu tive aquela certeza? Não só pela excelência das atividades que a Besolar já vinha desenvolvendo com a Apex, né, nesses 9 anos nesses 8 anos anteriores, né, de acordo de cooperação técnica, mas principalmente pela consciência da urgência em que a Apex precisava se dedicar com mais força e mais compromisso ao tema da transição energética. E aí a gente está falando de um setor em que o Brasil é extremamente competitivo, em que o Brasil é tradicional, né?
e que a gente tem condição de fornecer energia limpa, não só para todo o nosso tecido industrial, mas em alguns casos, inclusive, também exportar, não, obviamente, não a energia, mas os componentes, mas para isso tudo a gente precisa de uma agenda de atração de investimentos estrangeiros, né? E é um setor que, obviamente, por essas características todas, a urgência mundial em tratar das emergências climáticas e a urgência do Brasil de se colocar como protagonista dessa transição energética no mundo, isso tudo faz com que a gente seja que o nosso setor de energia solar seja muito atrativo para o investidor estrangeiro. Então eu fico muito feliz de ver que depois de alguns meses a gente teve aí um trabalho, né, um dever de casa de fazer conseguir dar corpo para esse convênio e tangibilizar em metas, indicadores, esses recursos que a Apex e a Abesolar vão colocar. Acho que isso é importante, porque a gente está falando de um convênio, são as duas instituições acreditando e colocando recursos, e é por isso que dá certo, porque tem ali um comprometimento das duas partes, dos dois lados. E aí ontem, eu conversando com a Helena sobre o setor, que eu confesso que é um setor que eu admiro muito, mas que eu ainda sei muito pouco. Eu quero, inclusive, acompanhar algumas ações com vocês para eu entender mais, para eu conhecer mais, porque é realmente um setor fascinante. Quando a gente está no exterior e a gente fala, né, que 80% da energia brasileira é energia limpa, e a gente fala a importância que o setor de energia solar tem dentro desse panorama, é motivo de muito orgulho, A gente estava semana passada em Washington conversando com o que seria a instituição congênere do BNDES, dos Estados Unidos, é o DFC. E aí eles estavam falando, olha, a gente tem interesse em financiar projetos de industrialização no Brasil e tal, porque a gente sabe que uma empresa americana que se instalar no Brasil, ela já começa a produção dela a partir de uma base energética limpa, que ela não consegue fazer isso nos Estados Unidos e talvez em nenhum outro lugar, né? Então isso é um motivo de orgulho muito grande, e eu acho que a Apex tem que se dedicar cada vez mais a esse setor. Mas aí, conversando ontem com a Helena sobre o setor de energia solar, ela me falou assim, Ana, você sabia que dentre os setores de energia, o de energia solar é o que tem o maior percentual de mulheres trabalhando, mulheres à frente das empresas? E foi uma surpresa, não tinha esse conhecimento. E isso bateu bastante forte, não só porque a gente está no mês das mulheres, mas muito mais porque há um ano nós lançamos aqui na Apex o compromisso Apex Brasil de Equidade de Gênero, por meio do qual a gente busca incentivar, não só dentro de casa, mas também dentro das nossas ações próprias, mas principalmente irradiando isso para os nossos parceiros, que sejam realizadas iniciativas para a inclusão de mais empresas lideradas por mulheres nas nossas ações, quer seja para promoção comercial, quer seja para atração de investimento estrangeiro. A gente sabe, e aí o Rodrigo pediu para eu comentar um pouquinho, mas a gente sabe que a população feminina, quando uma empreendedora mulher, ou uma empresária mulher, ou uma colaboradora, funcionária mulher, que tem acesso a mais recurso, a mais renda, a mais dinheiro, geralmente ela investe aquele recurso extra, não só na sua empresa, mas ela investe também na educação dos seus filhos, dos seus irmãos, dos seus familiares, de quem ela cuida, ela investe mais numa habitação mais saudável. E quando a gente está falando que muitas vezes plantas de energia solar estão em regiões, né, mais carentes, imagina o impacto positivo que isso pode causar se você tiver mais mulheres engajadas nessa indústria e recebendo os salários a partir daquela atividade econômica. E aí, com isso, a gente consegue gerar um efeito imediato, né, de melhoria de renda, de desenvolvimento econômico daquela região, mas também um efeito de médio e longo prazo, que é o fato dessa mulher ter investido no desenvolvimento dos seus filhos, da sua família, né? Então, são gerações futuras que vão ter melhores condições também. Então, a gente
Nesse primeiro ano, nós já atendemos mais de 1.000 empresas lideradas por mulheres. Nós conseguimos fazer com que 374 dessas empresas fizessem a sua primeira exportação. A gente ainda não tem números de empresas lideradas por mulheres, quantas a gente conseguiu fazer que recebessem investimento, mas a Helena já tem esse dever de casa também para a gente monitorar. E é muito bom saber que a gente está falando aqui com um setor que tem já isso muito claro e muito caro, né, para atuar. Então fica aqui o convite para que a Absolar se engaje com a gente também nesse compromisso de equidade de gênero. Como eu comentava com o Rodrigo, hoje a gente já tem 65 parceiros que assinaram esse manifesto de apoio a esse compromisso, e eu faço o convite para que a Absolar também seja um desses parceiros. E no mais, desejar muito sucesso nas atividades do convênio. Eu tenho certeza que ano que vem a gente vai estar aqui nesse encontro comemorando os resultados, né, que eu tenho certeza que vão ser excelentes. Obrigada. Nós que agradecemos, Ana, por acreditarem na Absolar desde o começo, né? Porque quando nós começamos essa parceria, a Absolar e o setor solar ainda eram um sonho, ainda era uma semente, e vocês plantaram, regaram essa semente conosco, e por isso que agora nós colhemos frutos tão positivos para o nosso setor e para a nossa sociedade. Comentar rapidamente em cima da sua fala, que nós na Absolar temos muito orgulho de ter mais de 70% do nosso time de colaboradores mulheres. Então as mulheres são maioria dentro da Absolar, inclusive com uma participação importante junto ao Conselho de Administração, junto às nossas coordenadoras estaduais que apoiam o nosso trabalho, mas a gente ainda tem ciência, né, de que o setor energético, o setor elétrico tem muito a avançar, e o próprio setor solar e fotovoltaico também tem muito a avançar. E quando a gente olha os números dos últimos estudos que foram publicados sobre o tema de igualdade de gênero no setor solar, como o da Agência Internacional de Energias Renováveis do ano passado, a gente percebe que hoje a participação feminina ela acaba muito mais concentrada nos cargos administrativos, nos cargos internos das empresas, né? Às vezes também a parte de comunicação, recursos humanos, contabilidade, financeiro, mas não tanto nos cargos técnicos. Então o nosso desafio, e eu acho que esse é um desafio do setor solar, mas de vários outros setores da economia, é a gente poder aproximar esse universo técnico também, para que as mulheres se sintam mais parte, mais presentes, mais ativas e ocupem mais o espaço, porque nós, como setor e como sociedade, temos muito a ganhar com essa participação feminina mais ativa junto a esse lado também, que é fundamental, no nosso caso de uma tecnologia de energia, que é muito técnica, né? E também na parte de campo, na parte de instalação, na parte de operação, que é onde a gente vê hoje uma presença minoritária das mulheres, né, com uma diferença muito grande para os homens. Então, por outro lado, nós aqui como parceria que estamos construindo, estamos olhando também, eu diria, como essa nova fase, né, esse upgrade que a gente está dando na parceria Absolar e Apex Brasil, estamos olhando com escopo ampliado. Isso é positivo. É a energia solar fotovoltaica, mas já também abrangendo o armazenamento de energia elétrica e o hidrogênio verde, que são tecnologias nas quais o Brasil tem um potencial gigantesco para atração de investimento, mas também para se posicionar como um player que forneça serviços e produtos para o mundo, né? São mercados que ainda não estão consolidados, digamos assim. Então, se nós trabalharmos em conjunto e também articularmos com o Congresso Nacional, tivemos aqui a presença de senadores, de representantes de equipe do Senado, de deputados federais, eles estão ligados na importância desse assunto, né? Tivemos ontem a aprovação do Programa de Aceleração da Transição Energética no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, o PATEM, que deve ser votado hoje a parte dos 15 destaques que ainda estão sendo deliberados pelo Congresso Nacional, mas isso tudo mostra que nós estamos com a oportunidade montada para que o Brasil possa aproveitar, né, para que a gente tenha aí um novo canal de desenvolvimento econômico, mas também social e ambiental para o nosso país. Então, acho que com isso temos grandes oportunidades para continuar plantando, regando e colhendo juntos cada vez mais frutos, e agradecemos demais a sua presença aqui, que para nós
abrilhanta e enriquece o nosso evento. Também ao Francisco pelas contribuições aí na análise que fez, a todos vocês que estiveram conosco ao longo do evento, né, trazendo as suas perguntas, também interagindo, né, entre si, buscando criar oportunidades aí de negócio ou encontrar novos parceiros, novos fornecedores, novos clientes, e dizer que vocês podem sempre contar com a Absolar. Nós vamos continuar esse nosso trabalho, essa nossa primeira década de sucesso, que fez energia solar sair de 0,1% para 17,5% da matriz elétrica brasileira em 10 anos, é um caso de sucesso mundial, né? Para que a gente continue avançando, como eu mostrei para vocês, segundo os analistas de mercado, até 2050 a solar vai ser a fonte número 1. Então esse é o papel, essa é a oportunidade, a responsabilidade que nós temos diante de nós, mas para vocês também pode ser um grande negócio, todo esse ambiente. Então, obrigado mais uma vez, esperamos poder contar com vocês também nas próximas edições dos nossos eventos desse ano. A Absolar tem uma agenda de 8 eventos esse ano, eu não vou falar dos 8 aqui, mas eu já vou falar para vocês que nós teremos no dia 3 de abril, na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, o nosso evento de hidrogênio verde e armazenamento de energia elétrica, um dia inteiro de evento com conteúdo, com oportunidades de networking para vocês se capacitarem mais nessas duas novas tecnologias tão promissoras. E nós temos também, eu não sei se aqui tem algum slide, algum material mostrando, não tem, mas nós temos também o próximo Absolar Meeting da Absolar, que vai acontecer, eu acredito que seja na região sul, em Florianópolis. Não tenho a data agora de cabeça, é setembro, né? Acredito que seja setembro, é isso mesmo. Natália está me ajudando ali, me dando apoio. Nós temos o evento do Mercado Livre, que é em julho ou junho? Maio, obrigado, que é em maio. O evento do Mercado Livre, que tem muita sinergia, inclusive aqui com a região Centro-Oeste e com as empresas que estiveram conosco hoje, o mercado que está se abrindo, como a gente havia comentado, e que representa uma nova frente de oportunidades de negócio, de investimentos bilionários, né? E a agenda continua. Teremos evento da Absolar na região Nordeste, que é uma região muito cara, muito importante para nós e para o nosso setor. Teremos o nosso encontro nacional, teremos feira e congresso, né, da Intersolar South America, teremos os summits da Intersolar e teremos as agendas internacionais, que nós estamos já estruturando junto com a Apex, né, planejando ação em conjunto para a China, ação em conjunto para a Alemanha, com o maior evento de energia solar da Europa, a China é o maior evento de energia solar do mundo e o maior evento de energia solar dos Estados Unidos. Então tudo isso está no radar, né, feira e conferência, para que vocês possam também encontrar oportunidades e investidores nesses ambientes internacionais. Então essa parceria que foi selada hoje, né, esse entendimento que foi selado hoje, aqui com a presença do presidente da Apex Brasil, Jorge Viana, e a Ana aqui fechando o evento conosco, para vocês o que isso muda, né? O que isso muda é a geração de novas oportunidades, seja na vinda desses investimentos, né, e vocês participando conosco para conhecer os players do mercado internacional de outros países e fazer com eles parcerias de novos produtos e serviços para virem para o Brasil, de novos modelos de negócios para vocês aplicarem aqui, ou mesmo de novos investimentos diretos nas suas empresas. Então, é um pouco sobre isso que nós estávamos falando. Agradecer a todos vocês mais uma vez pela oportunidade, estamos à disposição e até um próximo evento. Obrigado. Bom, senhoras e senhores, agradecemos então novamente a todos que nos acompanharam neste dia e também a todos os apoiadores desta edição do Absolar Meeting Centro-Oeste, ao nosso anfitrião, o Meu Financiamento Solar, e também aos parceiros Platinum, Econ Energia, Growat, Solar Group, Sunground, VEG, Ruby, Eldin, Genix, Livotec, Ribeiro Solar, Amara Net Zero, Modular Estruturas e também a Apex Brasil. Antes de encerrarmos, gostaria apenas de mais um último pedido, que além das pesquisas de satisfação, vocês preencheram, gostaria de pedir também que vocês preencham a última pesquisa que se refere ao evento no geral, e que está na tela a participação, o QR Code para que faça a participação de vocês, e nos ajudar assim a fazer um evento cada vez melhor.
Também gostaria de avisar que o crachá de vocês é feito de papel semente, quer dizer que ele pode ser colocado em vasinho, com um pouco de terra e a semenção de manjericão. É uma forma de gerar alimento e sustentabilidade no lugar do lixo. Convidamos a todos a apoiar essa ideia. Bem, o Absolar Meet é um evento da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, a Absolar. E eu já deixo aqui o convite para todos. No dia 3 de abril, daqui a apenas 2 semanas, a Absolar fará a primeira edição do evento Hidrogênio Verde e Armazenamento na Fiesp, em São Paulo. Para quem quiser acompanhar de forma online, as inscrições são gratuitas. E aguardamos todos vocês também na Intersolar South America, entre os dias 27 e 29 de agosto. As informações de todos os eventos estão disponíveis no site eventos.absolar.org.br. Programem-se e que todos tenham um excelente retorno para suas casas. Muito obrigado e até a próxima.